Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A palavra que o Senhor direcionou hoje ao meu coração para compartilhar com vocês está aqui no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 29, que diz assim: Naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Aqui Jeremias está falando sobre as maldições hereditárias, onde os filhos pagavam pelos erros dos pais. E tem gente que vai dizer que não acredita, que não existe, mas isso é bíblico, isso existe, esse padrão de pecado, de geração em geração, existe na Bíblia e existe o Senhor explicando isso, quando ele diz que ele abençoa a geração daqueles que obedecem até 1000 gerações, mas aqueles que desobedecem acarreta sobre si também as maldições de geração em geração. Um exemplo disso está na história de Abraão e Isaac. Abraão, Isaac e Jacó também. Porque Abraão, ele mentiu lá sobre Sara ser a irmã dele. Sara era a mulher dele, ele mentiu dizendo que era irmã, porque ele ficou com medo dos homens matarem ele, porque Sara era muito bonita. Quando chegou na vez de Isaac, Isaac fez a mesma coisa. Disse que Rebeca era irmã dele, com medo também dos homens matarem ele por causa da beleza de Rebeca. Quando chegou o tempo de Jacó, quando Jacó nasceu também mentiroso. Os filhos de Jacó, vários deles, Ruben, Judá, Isacar, Dan, tinham um padrão de mentiras e de conflitos, de contendas ali entre eles, porque eles mentiram para Jacó também. Mas teve um dentre eles ali que quebrou esse padrão geracional, quebrou esse padrão de pecado, que foi José. Eu até falei em alguns vídeos atrás sobre os ensinamentos de José, os ensinamentos da vida de José, das fases que José foi passando. E a vida de José também nos ensina sobre quebrar esses padrões geracionais de pecado na nossa vida. Então, muitas vezes a gente tem problemas específicos em áreas específicas que a gente não entende porque não consegue romper nessas áreas. Mas é porque existe uma legalidade no mundo espiritual, de padrões geracionais, de maldições hereditárias que nós precisamos quebrar e parar de tolerar esse padrão na nossa vida. E a gente precisa levar esses padrões a Cristo, porque é Jesus que vai quebrar toda maldição por meio da nova aliança, por meio do sangue de Jesus, assim como diz aqui, continuando no versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos aqueles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Então, o Senhor, por meio de Jeremias, ele já apontava para Cristo, já apontava para essa nova aliança que nós temos em Cristo, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. E por meio de Cristo, nós temos essa nova aliança, que nós podemos quebrar esses padrões geracionais em nome de Jesus, que nós podemos ser libertos de uma vez por todas das maldições hereditárias, de toda e qualquer maldição que o nosso inimigo tenta nos acusar, tenta ter legalidade. Então nós precisamos colocar essas questões diante do Senhor, confessar esses pecados. Assim como Neemias e Esdras, lá no livro de Neemias e Esdras, eles choraram ao Senhor, eles se colocaram ali como sentinelas, como atalaias, para orarem, jejuarem pelo povo, para confessar os pecados do povo daquela nação naquele tempo. Assim, o Senhor nos convida também para nos colocarmos na brecha, colocar diante do Senhor todo o padrão
de maldição, todo padrão de pecado que tem na nossa vida. Aí você pergunta, irmã, mas como que eu vou saber qual é a maldição hereditária que tem na minha vida? Você vai perguntar ao Espírito Santo e você vai observar a sua vida. Você vai prestar atenção naquilo que o Espírito Santo vai conduzir você quando você for buscar intimidade com o Senhor. Porque esse é o propósito aqui. O propósito de 21 dias é para quê? Para você se aprofundar mais no Senhor, para você ter mais intimidade com o Espírito Santo, se esvaziar de si mesmo. E quando a gente vai fazendo isso, se aprofundando mais no Senhor, o Senhor vai nos ensinando onde é que está errado, onde é que precisa de ajuste, onde é que está desequilibrado na nossa vida. Um exemplo de padrão geracional é um padrão de pobreza, de escassez, que você contemplou tanto aquilo na sua vida, que aquilo ali tem assim algo que é pesado, que parece que você não consegue romper, algo que você escutou durante a sua vida toda, assim, você nasceu pobre, vai morrer pobre, sua vida é assim, você nunca vai mudar, porque na nossa família sempre foi assim. Então esse é um padrão geracional. Talvez tenha ali coisas nesse meio financeiro, por exemplo, de gente que foi desonesta no passado, na sua família, que não agiu com integridade nas finanças, que roubou, que negligenciou, que se corrompeu nessa área, e aí você não consegue romper porque tem uma legalidade dentro dessa área financeira por causa daquilo que um antepassado seu fez. Isso é maldição hereditária, é um padrão geracional de pecado que vai perpetuando, de brechas que o inimigo vai tendo ali na nossa vida, que dá legalidade para a gente não poder romper, e aquilo ali fica travado na nossa vida. Então nós temos que dar um basta, não tolerar os padrões geracionais, não tolerar os padrões de erro, de falta de integridade, padrões de pecado na nossa vida. Às vezes você está com uma dificuldade, por exemplo, na área da gestação, na área de engravidar. Porque todo mundo tem problema de endometriose, todo mundo tem problema nessa área do ovário, todo mundo tem problema nisso e naquilo. Ou então no casamento, porque na minha família todo mundo divorcia, isso é normal. Não, isso não é normal. É um padrão geracional. Porque minha avó divorciou, minha mãe divorciou, eu também vou divorciar. Não, você faz igual José. Quebra esse padrão geracional. Eu vou ser diferente. A partir de mim é uma nova história, em nome de Jesus. A partir de mim vai ser diferente. E você declara a palavra de Deus, você usa a autoridade do nome de Jesus, porque em Jesus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós temos que pegar esses padrões e apresentar diante de Deus, para a gente romper as barreiras geracionais da nossa vida e não tolerar, não aceitar, mas aceitar aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Amém? Talvez seja na área da relação sexual que você não consegue ter uma mente limpa, sempre tem algum tipo de promiscuidade, alguma perseguição nessa área, você tem sonhos, você tem pesadelos nessa área, com esse tipo de sonho, de assunto nessa área sexual, você não consegue romper, porque existe brechas na sua vida, coisas que você não entende, muitas vezes não foi nem você que fez, você que pecou, mas tem um padrão que te segue, tem algo onde a tentação parece que é maior, algo que você coloca diante de Deus ali, Pai, me ajuda, o que é isso que eu não entendo o que é, e é um padrão geracional que você precisa quebrar, precisa ter libertação nessas áreas, nesses padrões. Não só aceitar, não, é porque eu sou humano mesmo, sou ser humano, sou de carne, então o Senhor vai... Você hoje anda como se fosse numa montanha russa com o Senhor. Uma hora tá lá embaixo, afundado no pecado, outra hora tá lá em cima, amém? Pensando que já se livrou daquilo, mas realmente não houve ali uma libertação. E precisa confessar, precisa ser confessado, precisa ter arrependimento. Você precisa se levantar no meio dos seus para fazer a diferença, para declarar a palavra do Senhor, para tomar posse das promessas de Deus e para se arrepender diante do Senhor. Talvez houve um padrão de idolatria e há consequências do pecado da idolatria. Lá em Salmo 115 fala que aqueles que se prostram diante dos ídolos de barro, que não tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pernas e mãos, mas não se movem, tornam-se como eles. Tornam-se como eles, ou seja, pessoas paralisadas, pessoas que não têm fala, pessoas que não têm
visão espiritual, visão natural, pessoas que têm sempre um padrão ali de pecado, um padrão de enfermidade que persegue aquela família. Então você precisa colocar diante do Senhor e se arrepender. Fala assim, Pai, olha, se tiver, Senhor, algum padrão geracional dentro da minha família, que o Senhor me mostre, que o Senhor abra os meus olhos espirituais, que o Senhor, em nome de Jesus, corte todo o mal em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus, clamo o sangue de Jesus pela minha família, clamo o sangue de Jesus pela minha casa. E você vai apresentando isso diante do Senhor e se desfazendo desses padrões, pedindo ao Espírito Santo para te guiar nessa oração, para te guiar nessa libertação, nesse caminho. É uma coisa complicada de entender muitas vezes, porque você aceitou Jesus, é salvo, mas não consegue viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para você por causa dessas coisas que te perseguem. Parece uma perseguição invisível, não é nem alguém assim que está te perseguindo, te apontando, te caluniando, mas é algo invisível, algo no mundo espiritual, alguma legalidade ali, alguma brecha espiritual, padrões geracionais que vão se repetindo geração após geração. E nós precisamos colocar isso diante do Senhor e nos arrepender pelo que os outros fizeram, pedir perdão ao Senhor. E muitas vezes o Senhor vai nos convidar, por exemplo, a nos arrepender pela nossa nação. Nossa nação brasileira, por exemplo, tem esse padrão de ter o jeitinho brasileiro, de fazer as coisas por atalhos, de fazer as coisas por meio da corrupção, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, uma desonestidade aqui, outra ali. Isso não é de Deus, isso é um padrão de maldição. Jeitinho brasileiro não é o jeitinho de Deus. Então nós precisamos nos arrepender pela nossa nação, nos arrepender pela nossa conduta diante dessas pequenas falhas que a gente acha tão assim, não tem nada não. Mas isso atinge a nossa vida também. A gente cresceu ouvindo isso. Eu, por exemplo, cresci contemplando, cresci ouvindo e vivendo isso de que eu seria a herdeira das dívidas. Meu pai sempre falava, minha herdeira das dívidas, a herdeira das minhas dívidas. E aí, quando foi em um dia, o Espírito Santo falou assim, olha o que é que você está repetindo o que o seu pai está falando. Ele repetia isso do pai dele, como se fosse um ditado popular dentro da família. Eu ouvi meu avô falando, eu ouvi meu pai falando, e aí o Senhor Jesus, não é para você falar. O Espírito Santo me ensinou, não é para você falar isso. É para você quebrar esse padrão dentro da sua família. E aí eu fui me arrependendo, fui colocando diante do Senhor, fui pedindo ao Senhor para trabalhar essa questão nos meus pais, para quebrar. Fui me arrependendo por todas as vezes que eu aceitei aquelas palavras dentro do meu coração, por todas as vezes que eu muitas vezes repeti também isso sobre mim, porque eu sou a herdeira das dívidas. E não, eu sou co-herdeira com Cristo, das bênçãos celestiais em Cristo. Eu sou herdeira de Deus. Eu sou herdeira das bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu não sou herdeira das dívidas de ninguém. E fui quebrando isso, essas maldições na minha vida. E organizando também a minha vida financeira, porque é uma área que eu sempre tive isso. Meu Deus, por que não rompe? Pai, por que é tudo tão desorganizado? Eu me considero uma pessoa tão organizada, mas nessa área, pai, parece que tem algo assim que eu não consigo. Por que é desse jeito? Por que toda vez que eu tô perto de organizar tudo, parece que, tipo assim, tudo vira em dívida de novo? E aí o Senhor foi me mostrando, o Senhor foi me ensinando, me lembrando de declarar a palavra de Deus, me lembrando de declarar as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, me lembrando que em Cristo eu sou uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir de hoje, eu declaro aquilo que o Espírito Santo fala. E eu me arrependo de todas as vezes que eu falei maldição sobre a minha vida. E eu quebro esse padrão geracional na minha vida. Padrão de ira, padrão de pecados de violência. Quantas vezes, por exemplo, a gente não fala assim, não, quando eu tiver meus filhos, eu vou criar de uma forma diferente, eu vou criar com mais carinho, com mais mansidão. E aí chega na sua vez, você se pega fazendo aquela mesma coisa, repetindo o mesmo erro. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Não é normal. Não é normal, é um padrão geracional, mas o Espírito Santo, ele nos ensina
todas as coisas. E Ele quer que a gente saia dos padrões do mundo, que a gente saia dos padrões daquilo que nos é familiar, para que a gente entre no padrão de Deus. Porque o caminho do Senhor é estreito. Porque o caminho do Senhor é estreito, mas Ele mesmo nos dá o escape, Ele mesmo nos dá o descanso, a cura, a recompensa, tudo vem do Senhor. E Ele quer nos levar para um caminho novo. O Senhor, Ele está fazendo uma coisa nova e Ele quer fazer as coisas novas na nossa vida. Mas para isso a gente precisa deixar as velhas para trás. Quebrar os padrões geracionais da nossa vida, fazer diferente, viver diferente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixar o Senhor, o Espírito Santo fluir na nossa vida. E não mais aqueles padrões que a gente contemplou uma vida inteira, mas sim os padrões de Deus para a nossa vida. Então medite nessa palavra, mergulhe na Bíblia, na palavra de Deus, pede direção ao Espírito Santo. Tem algumas pastoras também que falam sobre esse assunto de maldição hereditária. Tem a pastora Tânia Teresa, que fala muito sobre isso na internet. Ela tem vários conteúdos sobre isso, mas a palavra de Deus tem lá, se aprofunde na palavra de Deus, sai do raso com o Senhor, pede direção, que o Espírito Santo, Ele é quem nos ensina todas as coisas. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.